Olá, muito bem-vindo você aqui no canal 144 mil. É um prazer, uma grande honra para nós te receber aqui. Agora nós iremos iniciar a leitura do livro Nós, os Arcturianos. Capítulo 7. A nave. Uma comunicação para Beth, Cynthia e Norma. Os Arcturianos identificados, 35 divisões principais da sua Starship. Eles pediram que Norma consulte esta seção em um momento posterior, porque as explicações necessárias para descrever cada uma dessas divisões levaria muito tempo para transmitir durante a sessão daquela noite em particular. Em qualquer sessão, Norma poderia manter a energia por não mais de 2 horas. No final desse período de tempo, ela sempre foi muito fraca e muitas vezes começou a tremer. Este foi o sinal de que era hora de sair, pois neste estado havia o perigo de que ela poderia fazer mal a si mesma ou que as transmissões não seriam tão precisas. Portanto, cada uma das sessões tiveram de ser cuidadosamente monitorado, de modo a não exceder o limite de tempo. Durante essa sessão particular, e no final do limite de 2 horas, foi feita uma pergunta sobre as divisões da sua nave espacial. Os Arcturianos, enviado através em questões de minutos, uma lista de 35 divisões principais da Starship Athena. A sessão terminou com apenas esse perfil, como Norma estava cansada demais para continuar a comunicação daquela noite. As divisões listadas foram as seguintes: Ponte 1. O comandante. 2. A reunião Parcel, que serve como o ponto de reentrada para o nosso navio. 3. A sede Remembrance, que nos dá os dados sobre o nível de manifestação. 4. A área que você chamaria a cozinha, mas nós chamamos Transformer, armazenamento e recuperação da área de energia. 5. Os quartos de dormir. 6. O motivacional câmera do navio, que impulsiona o movimento. 7. Os quarters, reunião, para aqueles que estão no modo de reprodução. 8. O dever Porto Livre. 9. A Câmara Magnífico por manifestação. Facilidade. 10. O aprendizado. 11. A Câmara Movimento para a locomoção. 12. A Câmara para os cativos. 13. O armazenamento e a área de recuperação para as partes do navio. 14. A Câmara Comunicação. 15. A navegação ensaio área. 16. O motivacional loja área movimento. 17. O movimento do portador. 18. O Shuttlecraft área. 19. O Jet Propulsion seção. 20. A informação e comunicação área informação. 21.
o movimento, remoção, alojamentos, dispositivo de transporte, câmara. 22. A integrativa e área de suporte para o desenvolvimento de novos planos e acesso a novas informações. 23. O velho e o novo, vaporização, chambers. 24. O inteligência e analisando seção. 25. A inteligência e vaporização, câmara, para a produção das múltiplas formas de presentes que trazemos. 26. O captain e de quartos do comandante. Quarters. Corrigindo. O 26. O captain e de quartos do comandante quarters. 27. Da tripulação. 28. A luz, rejuvenescimento da câmera. 29. Corrigindo, 29. O mecanismo da câmara para manifestar os nossos corpos em lugares diferentes. Área, aparelho e engenharia. 30. O navio. 31. A engenharia, cristalização. Área. 32. A definição a fluxo. 33. O mecanismo de incremento de aprendizagem para as pessoas idosas. O 34. A mais nova área, que é o quarto debriefing para as crianças de luz do planeta Terra. E 35. A câmera para o conceito holístico da lei universal. Os arcturianos também solicitou, quando Norma depois voltou ao assunto de sua nave espacial, que as perguntas e diálogo a ser formulada em um formato de processo. Eles definiram formato de processo como um modo de comunicação que exigiria para saber mais sobre a função do navio, em vez de descrições visuais das divisões diversas e compartimentos. Esta abordagem, eles disseram, iria facilitar uma melhor compreensão de sua função e existência nesta galáxia, pois eram dependentes de seu navio para seus sistemas de suporte à vida. O navio foi projetado para apoiar a sua missão aqui na Terra. Portanto, a nave espacial e sua própria essência eram interdependentes uns sobre os outros. O que nós descobrimos é que, honrando seu pedido, os arcturianos foram capazes de fornecer informações muito além das descrições de sua Starship. De alguma forma, ele sempre parecia se relacionar. Este capítulo é reservado para essa comunicação. Levou vários dias para receber esta informação, porque o conteúdo é longo e um tanto complicado. A parte mais difícil de receber a informação foi ajustando a nova terminologia dos arcturianos. Todas as sessões foram colocadas juntos para trazer. O capítulo parece ser um relatório longo, mas na realidade ele veio através de 4 sessões mais curtas de tempo. Cada sessão sobre 2 horas de duração. Antes de enviar Norma informações descritivas sobre o Starship, no entanto, os arcturianos desempenharam um pequeno jogo em nome com ela. Em agosto de 1988, a Norma estava sozinha. Receber informações dos arcturianos na seção linguística.
No final de uma das sessões, um símbolo de repente apareceu no monitor do computador que ficou assim, um Y. Esse símbolo apareceu na parte inferior da tela, sem mãos de Norma de ter tocado o teclado. O cursor estava no canto superior esquerdo do monitor. O símbolo permaneceu na tela por aproximadamente 10 segundos. Norma estudou e depois tentou reproduzi-lo, pressionando várias teclas no teclado do computador. Naquela época, o símbolo desapareceu e ela era incapaz de fazê-lo reaparecer. O símbolo era diferente de qualquer Norma já tinha visto no teclado do computador ou em qualquer programa de software que ela já tinha usado, mas, não sendo um especialista em computadores, pensou que talvez alguma forma era possível para combinações de símbolos e ser projetado na tela usando certos comandos ou diretivas. O marido de Norma, Rudy, estava em casa e ela correu para fora de dizer a ele o que tinha visto. Ela pediu-lhe para determinar se esse símbolo pode ter vindo do computador ou do pacote do software, versão Professional 2.2, que estava sendo usado. Rudy é um perito em informática. Sua carreira inclui 22 anos de trabalho apenas em computadores, tanto mainframe e microcomputadores. Ele estava estacionado em Houston, Texas, no centro da nave espacial Johnson durante as missões Apollo, onde recebeu vários elogios por suas contribuições para o sucesso destas missões. Mais tarde, ele foi transferido para Sandia National Laboratories, em Albuquerque, Novo México, como o gerente de projeto para um contrato importante que sua empresa tinha recebido. Ainda mais tarde, ele ocupava uma posição em Pasadena, na Califórnia, no Jet Propulsion Labs, trabalhando em um projeto para Mars Mission Viking. Por seu trabalho lá novamente, ele foi presenteado com uma placa de parede de suas contribuições significativas para resolver alguns dos principais problemas que o projeto encontrou em 1976. Em suma, Rudy é um computador. Seu título atual é Sênior Técnico de Sistemas, especialista em Unisys, que antigamente era Xperi Corporation e originalmente chamado Univac. Rudy estudou a situação de Norma descrita e concluiu que não havia nenhuma maneira em que o computador poderia ter gerado esse símbolo na tela por si só. Infelizmente, ele não estava no quarto para testemunhar isso e, portanto, só tinha o desenho que Norma produzido para usar para o seu critério. Rudy é um pragmático e sua primeira reação foi que o símbolo só não poderia ter aparecido na tela. Toda a sua formação e as credenciais de ter lhe ensinado que há sempre uma solução para qualquer problema com um computador e que essa solução é sempre lógica e tangível. Ele tem um histórico impecável para resolver problemas de mainframe e fez computadores sua vida. Ele prospera em problemas do computador, pois eles são os desafios que mantêm sua mente passar para dimensões superiores e níveis de raciocínio. Em seu trabalho, nunca houve um problema com uma solução que escapou dele, e essas soluções têm sido sempre dentro do reino da realidade tangível. Para este problema, ele não tinha nenhuma solução imediata. Enquanto ele tende a não acreditar no que tinha sido descrito para ele,
ele também não duvidou. Desde o outono de 1987, quando um ser chamado Monka tinha começado a vir através de canalização de Norma, que tinha sido a principal testemunha de várias coisas inexplicáveis que acontecem ao microcomputador enquanto Norma estava no teclado. Para estas situações, ele também não tinha explicações lógicas. Ao longo de vários meses, Rudy tinha ficado bastante frustrado com os problemas que ocorreram quando Norma estava no computador. Eles não eram de um tipo que ele tinha encontrado antes. Felizmente, havia sempre muitas testemunhas presentes durante estas ocasiões. Trabalhadores de escritório, alguns membros da Universidade do Novo México, professores e administradores e os amigos, todos tiveram experiências em primeira mão, quando o microcomputador só iria decolar e fazer sua própria coisa. Isso só parecia ser mais um na lista de coisas que estavam acima do seu nível de explicação ou raciocínio. O problema atormentado Rudy por meses. Um dia ele foi capaz de descobrir o símbolo exato em caracteres ASCII e ele se reproduzir por bater. Simultaneamente, a seguinte combinação de teclas Alt 152. Não era o símbolo, mas isso ainda não resolve o problema de como ou por que ele tinha aparecido automaticamente na parte inferior da tela. A única resposta plausível foi que alguns impulsos eletromagnéticos deve ter enviado o comando para o computador. Poucos dias depois de sua experiência inicial com o símbolo, quando Beth e Cynthia voltou para a sua sessão ordinária noite de terça, Norma disse-lhes o que tinha acontecido e novamente desenhou o símbolo para eles para ver. Os três decidiram pedir aos arcturianos que o símbolo significava. Entraram os dois seguintes perguntas para o computador e recebeu estas respostas. Última semana você projetada sobre a tela do computador um símbolo que não pode ser reproduzido por este teclado. Naquele tempo não havia sido determinado que este símbolo pode ser reproduzido na tela. O símbolo é Y. O que isso significa e por que você projetá-lo no ecrã? Projetamos este símbolo na tela para dar-lhe o nome da Starship que estamos. Isto significa que Atena é o símbolo da mais alta e mais sábia. É também uma deusa grega. Agora você pode começar a ver as relações que estão se formando em sua consciência? A resposta foi discutida por Cynthia, Beth e Norma e elas não entenderam o que a pergunta no final significava. Em vez de pedir esclarecimentos, nesse momento, elas decidiram continuar recuperando informações sobre o símbolo projetado. Você pode dar-nos mais informações sobre este símbolo? Sim, nós podemos. Significa também o mais sábio, que nunca se extravia. Nós montamos este símbolo para determinar nosso destino e voltar ao planeta Terra. Nós também dar a este símbolo como um único secreto código para aqueles a quem honramos e confiamos. E quem vai montar a viagem mais segura com a gente. Congratulamos com todos vocês os nossos esforços aqui no nosso navio a qualquer momento e estamos ansiosos para o momento em que podem ser reunidos. O que é o nome do seu Starship? Nós dirigir a ela no feminino,
assim como você faz na terra. Ela reside no orgulho e glória de sua mais magnífica águia no plano da terra. Seu nome é Atena, assim como a deusa do seu planeta. Ela é realmente um dos melhores starships do universo. Poucos navios podem igualar sua magnificência. Ela é, de fato, das estrelas e não é projetada para fazer a batalha. Ela está equipada para medidas de proteção, mas é projetada para ser o transportador do Altíssimo aos seus sistemas de casa e radiância. Você tem um símbolo que identifica o seu navio ou a sua cultura? Nós vibrar com as cores de vermelho e roxo. Estes são como as cores que às vezes você escolher em suas culturas. Temos um símbolo, mas teríamos de descrever em um outro programa, como fizemos para a identificação rosto, a fim de você para ver o aspecto visual do que estamos nos referindo. Aproximadamente 2 meses decorridos antes, Norma poderia voltar ao assunto da nave espacial. Naquele momento, informação adicional foi solicitada sobre o navio e a pergunta foi formulada para tentar acomodar o pedido dos arturianos para fazer as perguntas em um formato de processo. Você, por favor, explicar sua Starship em detalhes maior e descrever a função e forma de cada divisão geral? Estamos especialmente interessados nas áreas que dá suporte aos sistemas vida, em vez do que os componentes do navio que são usados para o armazenamento. Obrigado por honrar nosso pedido. Eu, Erdonitic, irá fazer-lhe as descrições do navio. Tenho o prazer de ser o selecionado, mas não vou levar todo o critério por esta explicação, porque eu sou o especialista em linguagem e não técnico do navio. Por isso, vou precisar da ajuda de muitos nesta Starship para acomodar o seu pedido. Ponte do Comandante. Primeiro vamos descrever Ponte do Comandante. Ele é de forma oval e que se encontra nesta posição por um motivo especial. Ponte do Comandante é o lugar onde todas as principais decisões são tomadas. Portanto, é justo que ele deve seguir uma forma curva e não um com muitos ângulos e pontos. O ponto de poder está dentro de sua consciência, e são os seres mais sábios que compreendem que toda a energia flui em uma forma circular. Quando rodeiam-se com esta forma de energia, a função dessa medição é aumentada várias vezes. Ponte do Comandante tem acesso a todas as divisões e componentes do navio por meio de seus sistemas de computador vasto. Eu uso o termo sistemas de computador vagamente, pois na realidade há muito que ultrapassou o uso de computadores. Se eu inicialmente lhe der o nome do nosso sistema de informação, que não seria de qualquer uso, para que você não podia imaginar o que o sistema seria. Nosso sistema de computador é chamado de Hyper Propulsion System. Para suas interligações com os principais componentes de sistemas operacionais do navio.
Ele é operado pela fonte de energia de cristais que não vem de seu planeta. Estes cristais vêm de outro planeta que é de muitos anos-luz de distância da sua, em sua constelação que ainda não foi descoberto por cientistas da Terra. Os cristais têm uma forma de atrair e conduzir a energia da luz do grande Sol central, e eles operar o navio por meio do fator de locomoção e movimento. Os cristais também são de uma frequência vibratória que atraem as forças de energia positiva e negativa, que permitem a propulsão das forças gravitacionais matéria antissubstância a fluir através dos vários aspectos do tempo e espaço. A ponte do comandante é na área inferior do navio. A ponte está situada lá porque na concepção do nosso navio, que o coloca em uma localização central, permitindo-lhe tirar todas as fontes de energia no navio. Áreas em torno da ponte são principalmente os de aposentos, armazenamento, etc. Todas as fontes de energia principais são igualmente distanciadas da ponte de uma forma circular. Isso permite que os sistemas de apoio para interligar uns com os outros e para apoiar a sede de controle central, que é a ponte do comandante. Isso cria um fluxo circular de energia e proporciona uma maior eficiência na operação do navio. Este projeto é especialmente útil para registrar problemas tais como no fluxo de correntes que suportam os nossos sistemas de vida. Cada sistema é interdependente e, se ocorrer um problema, somos capazes de se mover muito rapidamente de forma circular para determinar onde podem ocorrer bloqueios. Este projeto se torna uma importante salvaguarda para a nossa sobrevivência. A ponte tem a ver telas ao redor dela, mas não tem janelas. Não há necessidade de janelas, como se transcender tempo e espaço. Nós vemos os nossos habilidades telepáticas e com os instrumentos e tecnologias que estão ao nosso navio. Temos também equipamentos que nos permitem ver além das paredes do navio sem ter que usar uma câmera para recolher imagens. A ponte suporta apenas a tripulação que tem a classificação de estar nessa área. A ponte é a menor das áreas e contém os sistemas mais eficientes para suportar todas as necessidades do navio. Se um é digno de estas posições, é determinado pela frequência vibracional deste indivíduo ser. As cores que suportam a frequência vibracional são semelhantes às suas cores de azul, violeta e vermelho. Estes devem ser equilibrados em nossa essência e quando eles estão integrados no projeto de estrutura do navio. Essa integração só é evidente na ponte do navio. Dentro do campo de força e energia desta área são certos símbolos e pontos de fuga de energia que detectam qualquer frequência que não estão em alinhamento com a estrutura da ponte. Quando isso ocorre, o ser indivíduo que está se intrometendo torna-se muito doente e pode até perder a consciência. O contraste das fontes de energia e forças faz com que isso ocorra. Isso fornece proteção para esta área do navio, pois não há área mais importante do que esta.
Isto irá concluir a nossa sessão introdutória sobre a ponte de nosso comandante. Gostaríamos agora para descrever a reunião parcial, reunindo pacote. Nessa câmara, todos os planos são feitos para a missão da tripulação do navio. Chamamos de um reunindo parcel, porque a nossa missão é para vir à Terra para trazer a iluminação às nossas irmãs e nossos irmãos do espaço. A fim de conseguir isso, devemos continuamente deixar o nosso navio e manifestar no plano da Terra. Esta câmara contém subdivisões utilizadas para vários estágios de planejamento e recuperação de nossos habitantes. Na sede temos acesso à informação e aos planos que contêm detalhes da missão. Para ser neste local, nos coloca automaticamente no meio da nossa reunião e missão. Ele nos reúne com o nosso objetivo e a unidade para a qual temos viajado para a Terra. Outra área é reservada para desenhar detalhes. Esta área suporta todas as decisões que são feitas para que continuamente mudar nossos planos e atividades projetados para acomodar as condições em constante mudança em seu planeta. Nós chamamos que este quarto é o mais flexível. Em seus termos, que você chamaria isso frustrante, mas nós não sabemos que é emoção. Sabemos apenas adaptabilidade, por isso usamos a palavra flexível. Outra sessão é para o briefing e o debriefing, nossas tripulações que viajam fora da nave estelar. Quando eles retornam, eles são trazidos a este local e devem relatar o que aprenderam e observaram. Nós temos todos os registros dessas viagens armazenados nesta área e encontramos soluções para os nossos problemas, canalizando essas informações em nosso sistema de hiperpropulsão. A última área que é proporcionado para o nosso uso é o comando do diretório. Uma vez que temos várias atividades promulgadas simultaneamente, temos de ter um sistema de registro para armazenar informações e dados. Neste diretório são os nomes de qualquer de nossa equipe que estão em missão, bem como nomes de terráqueos com os quais estão em comunicação. Muitas pessoas na Terra não estão mesmo cientes que eles estão se comunicando com um de nós, ou que existe uma interação ocorrendo. Mesmo assim, o nome da pessoa é gravada em um log, é mantido dessas interações. Nós usamos estes principalmente para um sistema de rastreamento. Os sede, lembrança. A sede da lembrança é a área do navio que nos reúne com o nosso sistema de estrelas casa de Arcturus. Temos uma necessidade de voltar às nossas raízes, tal como os humanos na Terra. Estes quartos foram concebidos para nos conectar com nossa base de casa sempre que sentir necessidade. Esta é a única área do navio visitou de forma espontânea quando um ser sente que é necessário. Todas as outras áreas do navio têm uma função definida que requer um cronograma de visitação. Este é especial e está lá para o apoio que um pode precisar para recuperar a força. Parece uma
replicação do planeta Arcturus e está situado longe das outras grandes áreas funcionais do navio. Nesta posição recluso, ela tem a capacidade de realmente levar o corpo etérico do membro da tripulação do navio de volta à base. Isso ajuda a fortalecer e rejuvenescer a frequência vibracional do ser que sente isto que é necessário. Descobrimos que quanto mais tempo ficar na área de terra, o mais frequentemente os nossos membros usam este. Terra tem uma frequência vibracional que é muito dura. Ele tem uma tendência para penetrar a nossa consciência de formas estranhas que ainda não entendemos completamente. Nós reconhecemos isto e apoiar o uso desta câmera especial. Portanto, o ser que opta por usá-lo deve passar por uma limpeza de energia negativa antes de entrar no quarto. Energia transformador de armazenamento e área de recuperação. Esta área do nosso navio é projetado para penetrar todos os sistemas de hidropropulsão. Isto é diferente do sistema descrito anteriormente, o sistema de propulsão Hyperpropulsion, que substituiu nossos computadores. O armazenamento e recuperação da área de energia Transformer é projetado para eliminar grande parte dos resíduos recolhidos e energia que se manifesta a partir das operações do navio. A base para tal poder é a água, pois é o que o projeto do navio tolerará na atmosfera da Terra. Nossa Starship foi projetado especificamente para esta missão ao planeta Terra e esta parte do universo. O projeto para a área transformação de energia foi pesquisada muito antes do projeto Starship foi concluída e é um dos melhores sistemas existentes. Terra tem muitas características únicas em suas fontes de ambiente e energia. E uma delas é que é um planeta à base de água. Nem todos os planetas podem reivindicar isso. Nem todo planeta pode encontrar tanta flexibilidade no design, baseado na abundância dos minerais e elementos que ele contém. Tivemos que aprender isso antes de lançarmos a nossa missão. E teve que projetar sistemas para suportar nossas necessidades nesta parte da galáxia. Nós podemos armazenar energia e recolhê-la do lado de fora do navio. Este departamento é uma área Transformer Energia que tem a capacidade de converter diferentes formas de energia. Nós temos a capacidade de converter todos os resíduos do navio para a fonte de energia de luz e usar esta forma de energia para trazer água de fora do navio para produzir o abastecimento de alimentos puros. Esta é uma das razões pelas quais nós podemos ficar longe do nosso sistema planetário por tanto tempo e não voltar para o abastecimento. O compartimento supre as nossas necessidades para que você chamaria de substância alimentar e o que chamamos de energia para sustentar nossas vidas. Repetimos, a água é a base para esta operação de conversão de energia, porque este é o exclusivo para o seu planeta. Se tivéssemos sido designados para uma missão nas Pleiades, teríamos de projetar um navio com outras habilidades para transformar energia. É importante lembrar que nem
todas as formas de vida podem viver no mesmo ambiente juntas, sem sistemas de suporte de vida adicionais. Enquanto nós não comer como você, os seres humanos, temos a necessidade de transformar a energia continuamente dentro de nossos sistemas. Nesta área temos a nossa quantidade ingerida de energia para apoiar a nossa vida neste navio. Esta área está ligada aos aposentos individuais que usamos para dormir. Nós somos capazes de obter a dose necessária de energia apenas visitando nossos quartos atribuídos. Esta descrição traz-nos agora para a próxima área de explicação: os quartos de dormir. Os quartos de dormir. Nesta área, ativar o estado de sonho. Nós achamos que não precisamos deste tão frequentemente como os seres humanos fazem. Mas nós temos a necessidade de fazer contato com nossos irmãos celestes e irmãs do Conselho Tribunal. Temos arregimentado nossos horários de modo que uma vez a cada 7 dias, em termos da Terra, estamos autorizados a voltar para nossos quartos de dormir e ascender a este modo muito importante de existência. Neste estado, que são reconectados à nossa existência superior, onde recebemos o conhecimento e orientação espiritual para continuar em nosso caminho para a luz. Nós achamos isso é essencial por muitas razões. Em primeiro lugar, esta reunião nos proporciona o equilíbrio necessário para continuar com nossa missão. É muito fácil na atmosfera da Terra para obter saldo fora. Reconexão impede desarmonia ou interrupção de equilíbrio. Essa atividade é dada a maior das prioridades e qualquer um que expressa a necessidade de participar neste processo é automaticamente autorizado a fazê-lo. Os elders estão todos de acordo com o que esta solicitação detém a maior de respeito, e há algumas razões pelas quais ele nunca deveria ser negado. 2. A segunda razão pela qual estamos tão envolvidos nesta atividade é porque busca dos mais altos objetivos está entranhado na cultura arcturiana. Fizemos um compromisso de levantar todas as vibrações em Arcturus, pois entendemos a importância da progressão de volta para o grande Sol central. 3. Honramos esta atividade altamente como ela expressa a essência da nossa divindade. Podemos ser de uma forma diferente do que você imaginar o seu Deus para ser, mas estamos, no entanto, uma parte da criação de Deus. Esta reconexão no estado de sonho é usado para o propósito de promover os nossos poderes através do aumento do nosso som e vibração de luz. Temos controlado trimestres para transmitir estas frequências selecionadas mais altos para e através de nossa consciência enquanto dormimos. No estado de sonho e sono, nós realmente acessar reinos mais elevados do universo e participar nas frequências que suportam os mais altos conselhos neste universo. Apenas aqueles seres que são considerados quarta e quinta seres dimensionais têm acesso a esses canais. Em seus corpos etéreos você tem acesso a estes estados, mas muitas vezes não lembrar esses eventos quando se reunir com consciência de seus corpos físicos. Esta é uma das coisas que mudarão
para aquelas almas que se formam a partir do currículo Terra nesta vida, e aqueles que irão dar o primeiro passo para o caminho evolucionário da luz ao sair do planeta, ao sair do plano da Terra. Vamos agora continuar com outra câmara crítica. Motivacional câmara do navio. Esta seção do navio é reservada para a preparação da liderança que é constantemente necessária para chefiar os vários aspectos da nossa missão. Não há quase nada mais importante do que a liderança em qualquer dimensão da existência. Nós achamos isso leva muitas das nossas espécies de reinos mais elevados de compreensão e integração à medida que progridem em suas viagens. Esta área do navio é reservada para o treinamento. É aqui que apoiar os seres que se submetem a programas que os ajudem a superar as forças de energia dos nossos novos ambientes que encontramos. A nossa viagem leva-nos através de muitas dimensões e áreas do universo. O destino final é o que o navio é primeiramente preparado e concebido para acomodar. Neste caso, foi a Terra. Nos períodos de transição, há uma grande necessidade para muitos de nossa equipe para acessar novos e mais elevados modos de existência, só para ajudá-los a superar os problemas, e é a câmara motivacional que os ajuda a fazer isto. Em seus sistemas de ensino, você provavelmente se referem a esta câmara como uma escola ou centro de formação. Nós não chamá-la assim, para não medirmos o conteúdo que é aprendido. No lugar, podemos medir os efeitos de energia que a aprendizagem tem sobre um assunto e, consequentemente, os efeitos que esse ser tem sobre os outros como resultado do seu próprio aumento de frequência. Quando um ser usa a câmara motivacional, o resultado é sempre positivo. Nem todos os membros da tripulação têm acesso a esta área. No entanto, isso não quer dizer que eles são privados de treinamento e assistência motivacional. Isto é mais difícil de descrever, pois parece que discriminam em nossos sistemas. Em nossa realidade, nós não. Nossa civilização assegura que ao longo da existência de uma alma em Arcturus, ele terá acesso a todos os sistemas e os prazeres que ele deseja. Isto pode tomar várias formas de realização, mas que é assegurado. Permita-nos, para fechar esta área de descrição agora, a fim de que possamos continuar com outro. Os quartos reunião. Ao contrário do planeta Terra, que não controla sua população, aprendemos sobre Arcturus há muito tempo que, a fim de sobreviver nos mais altos reinos, deveríamos estar dispostos a fazê-lo. O primeiro passo para o processo de controlar nossa espécie era aprender duas coisas. Descobrimos que devemos controlar nossas emoções com a nossa padrões de pensamento, e há uma parte designada em nossa estrutura de aprendizagem central que é projetada para nos ajudar a compreender como realizar este controle. Para reproduzir, número 2. Para reproduzir é uma honra e uma das mais altas profissões em Arcturus. Antes de integrar estes conceitos em nossa consciência, nós tivemos grande dificuldade em levantar o nosso jovem para assumir as mesmas qualidades e frequências vibratórias que foram consideradas da luz.
Isto porque não havia sistemas de monitoramento ou a ajudar os seres que foram em massa produzirem a prole. Em suma, tivemos muitos dos mesmos problemas que você encontrou até agora em seu planeta. Esta situação causou muito alarme para nossas pessoas idosas e nós nos encontramos com o Tribunal Conselho de Arcturus para decidir o que iria resolver a situação. O Conselho determinou que o dom da vida foi um presente de Deus. Foi a declaração da procriação e a fabricação da imagem à semelhança de Deus. O Conselho designou que esta situação deve ser tratada com respeito e os mais altas honras. Nós, portanto, desenvolveu um ritual para os escolhidos que estavam para executar esta função muito importante na nossa sociedade. Começamos com um processo de seleção que é composto de 2 etapas. O primeiro passo é a seleção dos muitos que são considerados perfeitos candidatos para esta função. O segundo passo inclui a sua preparação por ingestão de energia. É importante que esta ocorrer antes esta função é realmente concluída. Nem todos os candidatos serão chamados a desempenhar este papel em nossa civilização. A razão é porque alguns deles podem se tornar enfraquecidos no processo. Os padrões de ingestão de energia que devem ser desenvolvidos dentro de nossa espécie, antes da reprodução, pode ter início, compreendem um processo que é muito difícil de completar. Nem todos os candidatos podem realizar esta parte do currículo. Para os níveis de tolerância exigidos, às vezes não podem ser desenvolvidos dentro de um ser. Para desenvolver os níveis de tolerância, significa que estamos realmente construindo a frequência de seres à velocidade de vibração da luz. Esta é desenvolvê-los para estar em um mais perto frequência posicional a dos mestres ascensos do que é o nosso. Alguns dos seres que são conduzidos através deste processo descobrir que seus corpos não podem tomar essa mudança, mesmo que administrar o tratamento em pequenas doses e etapas. Aqueles que não podem completar o programa de treinamento são muitas vezes levados a outra câmara que os ajuda com o processo de desaceleração até que estejam prontos para voltar para o mainstream. O resultado final é que eles são melhores para o tratamento, pois, como pode qualquer negar o privilégio de ser escolhido? Aumentando suas qualidades vibratórias para assumir uma posição mais perto de Deus é de fato um privilégio. Para aqueles que fazem isso, realizamos uma cerimônia. Quando o tempo é apropriado, cada ser vai para a Câmara Reunião Quarters. O processo de reprodução começa. Os 2 seres não estão em contato físico com o outro em tudo. Um ser representa a fonte de energia masculina do universo e o outro representa a fonte de energia feminina. Através de um processo de ligação mental, as 2 energias são estabilizadas para estar em perfeito equilíbrio. Através do processo de procriação da luz, a força de elétrons flui através de 2 seres e, na verdade, cria um outro ser que é uma réplica da luz.
manifesta-se por amor, honra, respeito profundo e os pensamentos da Câmara. A Câmara que suporta este processo é especialmente concebida de modo que tenha uma única programação contida dentro dos paredes e interior. O processo é perfeição. Se alguma coisa acontecesse a essa Câmara, nossa espécie seria em grande perigo de deterioração. Não podemos produzir esta mesma frequência em Arcturus, porque os padrões de energia são tais que há alguma contaminação que possa interferir com perfeição. Portanto, nossos navios são os únicos lugares onde podemos realizar esta importante função. A celebração começa quando o novo ser é criado. A nova forma de vida é então levada para uma unidade especial que encerramos na frequência vibracional adequada até que esteja pronto para ser levado a Arcturus para integração em unidades familiares. Os seres especiais que cuidam dessas novas formas de vida estão todos esperando e preparados para as entregas que ocorrem em uma base regular. A regularidade do horário nunca é violada. Nós completar o ciclo de reprodução apenas uma vez em cada 7 anos, de acordo com o seu tempo da Terra. Quando esse ciclo é concluído, nós semear outros planetas com alguns dos nossos melhores. Fazemos isso porque temos sido ordenados pelos conselhos do universo que estão interessados na evolução do processo de Deus. Nós ganhamos o direito de ser uma das espécies selecionadas para executar esta função e, portanto, cumprir os nossos papéis e responsabilidades com grande dedicação aos reinos ascensionados do universo. Esta explicação final nos traz a descrição da próxima parte do nosso navio e a função que ela ocupa. O dever Porto Livre. Na Terra, este termo representa a atividade de troca de bens materialistas entre países sem ter que pagar impostos específicos. O nosso duty free do porto representa a área que suporta uma constante troca de mercadorias entre o nosso mundo e os outros mundos aqui jornada. Em vez de participar na troca de bens que se manifestam apenas no plano materialista da realidade tridimensional na Terra, podemos trocar os dons de Deus. Isso significa que o transporte de muitas almas de nosso mundo ao seu, essas almas são destinadas à encarnação na Terra, agora e no futuro. Nesta área do navio, que transportar nossa carga preciosa e prosseguir com o processo que lhes dispensa no plano da Terra a encarnação, quando for a hora certa, não há qualquer taxa ou imposto especial para estes presentes. Seu único dever é aprender a cumprir a vontade de Deus. Enquanto fazemos luz neste momento na nossa comunicação com você, entendemos a intensidade do sentimento que este conhecimento pode invocar em seres humanos quando eles lerem este. Estamos apenas tentando aliviar o choque desta informação. E quero dizer, nenhum desrespeito. O que os seres humanos não entenderam é que este processo já se arrasta desde o início dos tempos. Nós chamamos este compartimento de nosso navio área de duty free. Para nós,
cobramos nada para entregar nossos presentes. Deus não cobra para a luz, e nós trazer à Terra alguns dos melhores portadores de luz que o planeta já viu. Não há impostos sobre esses presentes. Quer e nós oferecemos com o máximo de orgulho e alegria. Muitos dos portadores de luz na Terra hoje estão começando a acordar. Eles estão se conectando para os processos de pensamento que lhes proporcionam uma comunicação direta para nós a bordo das naves-mãe. Suas lembranças estão começando a despertar em seus corações, como a saudade de casa está ficando mais forte. Os compromissos assumidos entre as encarnações para servir os comandos do Conselho Tribunal dos Universos agora estão começando a surgir em suas mentes e corações. Honramos e recebemos de volta com esta comunicação, que será um dos primeiros a surgir no planeta, proporcionando um contato direto com a gente. Ao ler esta informação, muito será desencadeada em suas almas. Temos o prazer de dizer que estas memórias reemergentes será apenas mais um passo no processo de ajudá-lo a recuperar os dados, desbloquear os mistérios de suas missões na Terra. Câmara magnífica para manifestação. Nesta câmara, temos o mecanismo mais avançado para manifestação que os seres humanos nunca podem começar a imaginar. Nós, na quarta e quinta dimensões, estamos mais próximos da frequência vibracional da força de elétrons da luz. Nós temos, dentro do nosso ambiente criado, um dispositivo de suporte que representa o processo final em nossa existência. Nesta câmara, que são guiados por as pessoas idosas para criar as formas mais elevadas do que são capazes, existe uma correlação direta entre o crescimento de uma alma e que um ser é capaz de criar ou manifestar em qualquer forma de realização. É o nosso código que, uma vez que um ser já se apresentou em um nível mais alto, é quase impossível para esse mesmo ser para executar em um mais baixo. As experiências nesta câmara são guiadas pelos anciãos. Fazemos uma suposição de que todos os nossos seres desejam viajar para o mais alto e estamos na posição de partilhar esta câmara magnífica com qualquer um que estar a bordo do nosso navio. Essa câmara é concebida para complementar e apoiar o rearranjo da estrutura molecular do sistema nervoso central do ser. Pode induzir a prazer de realizar ao nível da quinta frequência dimensional e superior. A experiência não pode ser facilmente explicada em palavras. É mais do que telepatia e visualização. É mais do que andar na forma etérica e transportar-se através de várias dimensões de tempo e espaço. É mais do que alegria e felicidade. É a sensação de realmente ser a força e luz. É a experiência do todo. O planeta Terra vai evoluir um dia e esta existência mais leve deve primeiro experimentar o quarto e quinta qualidades dimensionais. É por isso que ele está passando por esse processo de transformação incrível neste momento. Nós, os arcturianos, vêm e existem na quarta e quinta dimensões. Estamos
no processo de evolução aos níveis mais altos, nós mesmos. O plano é perfeito. Estamos aqui para ajudar os nossos irmãos e irmãs da Terra a fazer a sua transformação para a quinta dimensão com tão pouca dor possível, ajudando você com sucesso através deste período. Nos ajuda automaticamente em nosso próprio processo evolutivo. Todas as almas estão sendo consumidas pelo grande Sol central. No alinhamento dos universos e sistemas de estrela, todos os seres ajudam uns aos outros com esta progressão e processo evolutivo. Nós também recebemos assistência daqueles que são muito mais elevados. A única diferença é que não tem mais os que nos ajudam. Como percebemos que nos temem. Que bom que você ficou conosco até agora e pôde aprender muito mais daquilo que lhe atrai a atenção. Nós gostaríamos muito que você fosse muito sincero e, caso você tenha gostado, deixe seu like. Também não deixe de se inscrever no canal para poder receber as notificações que chegam com as postagens de novos vídeos diariamente. Obrigado mais uma vez. Volte sempre e namastê.